Ouvintes da Rádio Santa Cruz, estamos chegando nesta sexta-feira com informações importantes, na programação da 98 FM. Hoje vamos atualizar as informações, do combate às muriçocas aqui de Santa Cruz, porque a gente sabe, que existe um trabalho contínuo por parte da Prefeitura, mas as muriçocas também existem cotidianamente e estão muitas vezes aperreando aí a população. Estou ao lado do Robervaldo Ferreira, que coordena esse trabalho, que vai trazer mais detalhes. Robervaldo, apesar do trabalho ser diário, ser contínuo, as muriçocas persistem e às vezes acabam incomodando mesmo, Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Pois é, Edson, é assim mesmo. Como eu tinha falado da última vez que nós conversamos aqui, a gente vem de um período chuvoso. E normalmente isso é normal, que em períodos chuvosos que junta mais água e tal, fica propício à reprodução das muriçocas e tem esse aumento do índice. Nós entramos agora no período de verão, de sol, e isso aí tende a diminuir, acabar não, mas diminuir. Inclusive ontem nós encerramos um ciclo, aquele ciclo quinzenal que eu sempre comento aqui, foi encerrado ontem, colocando larvicida nos focos encontrados e fazendo drenagem onde tem água acumulada para essa água fluir, certo? A partir de hoje a gente continua apenas na rotina da drenagem no rio Trairi. Então está sendo feita essa drenagem lá, mas foi concluído ontem o ciclo. Espero que com esse ciclo concluído haja uma diminuição das muriçocas. Você fala esse trabalho de drenagem contínua no rio, então cotidianamente tem esse trabalho, é isso? Tem. Essa drenagem é contínua, não só no rio, como ali naqueles córregos ali do Paraíso, por trás do posto, ali naquele setor, onde tem água que deve ser corrente, a gente está sempre atento, porque às vezes algum lixo, alguma coisa impede da água correr, ela fica estagnada e é favorável para a reprodução das muriçocas. Mas aí a gente está sempre atento a isso e fica sempre diariamente lá no rio e nesses locais assim críticos desse sentido. Mas é cotidiano. Aí 15 dias é só na drenagem, e 15 dias é na drenagem e na aplicação do larvicida, onde se encontra focos, procurando focos. E também, quando a gente recebe uma reclamação, nesse ínterim, a gente vai lá e verifica e trata. Agora, Robervaldo, com relação a esse larvicida que é utilizado, queria que você falasse um pouco sobre ele. Ele é um larvicida que, imagino que não agride o meio ambiente, porque hoje em dia tem uma cobrança muito grande pelos órgãos de fiscalização. E qual a sua eficácia? A eficácia é boa, realmente não deve agredir o ambiente, de jeito nenhum. Apesar de que a gente sabe que todos esses idas da vida, tem alguma coisa que não deixa de ter uma pequena percentual de afetar alguma coisa, mas não de forma intensa, E a eficácia dele é boa. Na hora que você aplica ele, quando você vê um foco com muitas larvas, na hora que você aplica, logo, se você esperar, você vai já ver as larvas assentando embaixo porque estão morrendo, certo? Então ele tem uma boa eficácia. Agora, assim como tudo, existe um período de eficiência, Ele tem um período aí justamente de 15 dias, onde ele está ativo, e depois disso ele perde a atividade dele. Aí a gente tem que renovar aquilo ali aonde é necessário. Eu digo essa questão do meio ambiente porque eu lembro que antigamente o pessoal, inclusive as prefeituras, as gestões utilizavam óleo queimado, para o combate, existia isso, Existia, sim, existia. Existia porque o óleo queimado, ele impede o oxigênio da água, e aquelas coisas aquelas vidas que estão ali, não só larvas como outras vidas, se perdiam, E, por exemplo, o inseticida em si não se pode colocar, em rios, etc., porque aí afeta demais o lençol freático, afeta demais o meio ambiente. Então, o larvicida que é uma coisa mais tranquila para não haver essa agressão ao meio ambiente. Como é usado também o larvicida no combate ao Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Robervaldo, por que as muriçocas têm esse hábito noturno? Elas incomodam muito à noite, o pessoal sempre parece que passa o dia eles escondidas ou não. Eu queria que você explicasse os hábitos da muriçoca. Realmente é um inseto de hábito noturno, Elas durante o dia, digamos assim, descansam, e à noite elas saem para se alimentar. É assim, uma explicação minuciosa para você, eu não vou ter como mudar não, mas a gente sabe que no mundo animal, na parte de insetos, existe essa diversificação. Por exemplo, o felino é um animal de hábito noturno. Você vê que gato dorme o dia todo, mas de noite ele está no meio do mundo,
Por exemplo, o morcego é um animal de hábito noturno, passa o dia intocado, ele tem problema com a claridade, à noite ele sai para se alimentar, e por aí vai. E a muriçoca também não é diferente, certo? O Aedes aegypti, por exemplo, é um inseto também que ele começa a sair para se alimentar já no cair da tarde. Ele tem um pouquinho de diferença da muriçoca, que ele, quando chega a uma certa hora da noite, ele se recolhe e volta a sair na madrugada, certo? Ele não passa a noite toda em ação. Mas, assim, a gente tem observado em estudos que esses insetos têm mudado de hábito, porque eles são muito inteligentes no sentido da sobrevivência, né? Então, quando o homem começa a descobrir os hábitos dele, começa a atacar naquele sentido, ele já começa a mudar os hábitos. Então, a gente já tem percebido algumas mudanças de hábito no Aedes aegypti. Interessante. E, Robervaldo, a muriçoca, é sempre bom frisar, não tem comprovação de transmissão de nenhuma doença. Não, como eu já falei, a muriçoca, em alguns estados, como Pernambuco principalmente, ela transmite a filariose, que é conhecida também por elefantíase, né? Mas na maioria do país, inclusive aqui na nossa região, ela não transmite doença nenhuma, absolutamente. Tem alguma explicação para isso lá em Pernambuco? Rapaz, a existência da bactéria, do agente etiológico da filariose. Então, ela tem a capacidade de, na hora que picar algum animal ou alguma pessoa com filariose, ela adquirir e passar. Como nós não temos aqui, então... Porque é a mesma coisa da dengue, das arboviroses em geral, né? Se você não tiver um doente, um hospedeiro, um portador com aquele vírus... Pode existir 1 milhão de Aedes aegypti aqui que ele não vai transmitir nada. Como ele vai transmitir isso? Ele não nasce com a doença, né? Ele adquire e passa. E não tem nem culpa disso, né? É uma coisa do organismo dele, ele precisa se alimentar e passa. Mesmo assim a muriçoca lá com a filariose. Se aqui nós tivéssemos filariose, com certeza elas iam passar também, do mesmo jeito. Mas felizmente a gente não tem. Só incomoda o barulho mesmo. Só a perturbação, o barulho e as picadas, né? Robervaldo, a gente quer agradecer a você mais uma vez. Queria que você deixasse como as pessoas podem ajudar, né, nesse combate à muriçoca, levando informações, né, para o pessoal também, né, e ajudar nesse enfrentamento à muriçoca diário. Bem pertinente a sua pergunta, eu vou aproveitar ela para fazer uma observação aqui para a população. Certo, a gente foca muito as muriçocas, realmente estão aí. Como eu digo todas as vezes, infelizmente, a gente não tem como erradicar a muriçoca. Depende de muita coisa para se erradicar a muriçoca. Nunca se erradica, na verdade. Pode ter uma diminuição muito significativa. Mas dentro da nossa situação, a gente ameniza, certo? Em vez de você ter 20 muriçocas na sua casa, a gente faz com que tenha só 5 ou 10. Mas a gente ameniza, a gente não tem como erradicar a muriçoca. Mas o que vale a pena observar é que nós temos o alto índice de Aedes aegypti também no nosso município. Antes de vir para cá, eu olhei o índice de infestação predial de Aedes aegypti, agora no último ciclo trabalhado, concluído há pouco tempo, é um índice de 6,9. Ou seja, a cada 1.000 imóveis, nós temos 70, vamos fechar assim a conta, com Aedes aegypti. 70 focos de Aedes aegypti, certo? Então, assim... A gente tem, às vezes, não é a muriçoca que está lhe incomodando, é o Aedes aegypti que está lhe incomodando. Então, dentro desse contexto, primeiro, 6,9 é um índice assustador e favorável para um surto de dengue, de arbovirose no município, porque o que o Ministério preconiza é menos de 1%, para você não ter risco, né? E isso a população tem muito que contribuir. Não vamos pensar que o agente de endemias é a solução para erradicar o Aedes aegypti. O agente de endemias, a função dele é orientar a população, é orientar, dizer como não deve ser. Você tem um depósito favorável para a reprodução, fechar aquele depósito, certo? Ele tem o larvicida, mas esse larvicida só vai ser aplicado em último caso, mas perde a validade, como eu acabei de falar aqui, como o da muriçoca também. Então, a gente deixa aqui esse alerta para a população, vamos cuidar das nossas casas, vamos eliminar nossos depósitos, fechar nossos depósitos, para que não haja perigo de reprodução desses insetos, do Aedes aegypti. E no caso das muriçocas, se a coisa é dentro da sua casa também, no seu muro, tem algo estagnada, etc.,
vamos eliminar essas condições de reprodução. E mais uma vez bate na mesma tecla. Quem tem fossa, pega uma telinha, bota lá no suspiro da fossa, para evitar que a muriçoca saia de dentro da fossa e venha incomodar. A população tem uma importância muito grande nesse controle, certo? Tanto do Aedes aegypti como da muriçoca. Agora, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, porque tem ambientes, no caso da muriçoca, que são realmente em lugares que tem que ser o serviço público que tem que resolver. E aí, Robervaldo Ferreira, a gente agradece mais uma vez sua participação, né, sempre com informações pertinentes para os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Muito obrigado. Obrigado você, Edson, obrigado aos ouvintes, tudo de bom. Agradecemos mais uma vez ao Robervaldo Ferreira. Fico alerta, então, sempre, né, gente? Esse combate ao Aedes aegypti, né, como disse o Robervaldo, é nosso, né, todo mundo tem que abraçar e né, evitar que essas doenças elas sejam propagadas aqui no nosso município. Voltamos aos estúdios.